Outro dado importantíssimo, que é o acúmulo, a morte de 3 companhias e o nascimento do tal duopólio. Quando eu falo duopólio, eu não estou menosprezando, nem sendo pejorativo a essas companhias, que fizeram realmente um trabalho, ocuparam o espaço no mercado e ponto. Mas o fato, sobre a ótica do cliente, é que o cliente vive um duopólio, né? Então, observem que em 2000 nós tínhamos 5 companhias, e esse grupo de companhias foi saindo com a entrada da Gol. A Gol terminou com um projeto audacioso, agressivo e consistente, né, de uma companhia de baixo custo e baixa tarifa. Ela terminou de derreter as demais companhias que estavam no mercado e restaram apenas essas 2 companhias, né? E isso daí significa o que para o cliente? Baixa qualidade de serviço, preços caros. Não tem outra combinação. Então, o nosso ambiente macroeconômico mostrava, então, esse acúmulo, né? Essa história. Então, você tem um mercado que cresce, dobra a cada 5 anos. Você tem um mercado concentrado em 2 companhias. E você tem agora na tela... Não, você pulou mais para trás. Giovana, aí. Você tem na tela o modelo de distribuição logístico, que é um modelo chamado Hub and Spoke, que basicamente utilizam 4 aeroportos: Brasília, Galeão, Congonhas e Cumbica. Então significa o seguinte: aviões de grande porte, apoiados em 4 grandes aeroportos, usando o sistema de baldeação para poder fazer a sua alimentação. Eu usei a palavra baldeação porque nada mais é do que uma baldeação. Você pode dar o nome que você quiser, mas é uma baldeação mesmo, né? Você pega o peão lá em Porto Alegre, leva o peão para Brasília, ele apeia do avião, espera os outros aviões chegarem para eles embarcarem e voarem para outro destino. Então é o seguinte, a pergunta é: qual é a companhia A, qual é a companhia B? Bota de novo na tela, por favor. Então, sobre a ótica da distribuição logística, o produto é igual. Aviões de 180 lugares em média, apenas muda a marca, um é Airbus, outro é a Boeing, usam os mesmos aeroportos, estão no mesmo trilho e quase que têm o mesmo horário. Então, essa é a aviação que o Brasil oferece, num ambiente de competição, sem competição, né? E com um produto limitado. Então, essa aviação, se comparado com o mercado americano, essa é uma aviação dos anos 50 e 60. Uma aviação de baixa capilaridade, né? Baixo serviço, e, no caso do Brasil, dominada na mão de 2 grandes companhias. Vamos avançar, então, mais uma. Não, mais uma, anda para trás uma. Ok. Bom, e aqui está a segunda fase do nosso projeto. O projeto passava... ele nunca foi dependente desses grandes hubs. Por quê? Porque esses hubs eram hubs congestionados. Quando vocês escutam no jornal falar de falta de capacidade aeroportuária, fala-se desses 4 aeroportos. Brasília, quem usa Brasília sabe o que eu estou falando. Guarulhos, quem usa sabe o que eu estou falando. Congonhas foi limitado artificialmente depois daquele acidente trágico. E Galeão é o que ainda tem uma capacidade se reformar o terminal número 1. Bom, então a Azul entrou justamente no sentido oposto, usando aeroportos secundários, onde ninguém queria usar. E aí, que aeroporto secundário é esse que começou o nosso projeto? Viracopos, Campinas. Viracopos, Campinas, para quem não sabe, volta por favor na tela, na apresentação inicial, esse mapinha aqui. Viracopos, Campinas, essa grande Viracopos, essa grande Campinas, simplesmente tem o PIB do Chile, com o dobro da renda per capita, porque o Chile tem 14 milhões de habitantes e essa região tem 6 milhões e poucos de habitantes, e servido apenas por um aeroporto que tinha 14 voos por dia, para 4 cidades diferentes. Então, foi daí que nós plantamos nossa primeira semente. Nosso projeto nasceu em Viracopos, é de Viracopos. Hoje a Azul faz Viracopos a 20 destinos, sem escala, com frequência. E aqui aconteceu o primeiro fenômeno do nosso produto.
Enquanto antes da chegada da Azul, 40 pessoas pegavam o avião em Viracopos, iam para Brasília para ir a Salvador. 6 horas de viagem. 40. Não conto as pessoas que pegavam o carro e iam para Guarulhos ou para Congonhas, mas de Viracopos, 40. Hoje, dos nossos 4 voos diários que temos para Salvador, nós temos, em média, 500 pessoas subindo todo dia para Salvador. 500. Então, significa o quê? Significa que quando você tem serviço de qualidade, você estimula a demanda vem. Estava dormindo aqui 6,5 milhões de pessoas, a segunda região mais rica do país, com 4 cidades atendidas contra 20. Então, o futuro da aviação, o futuro da Azul, dá mais um para frente, está aqui. Observe a diferença do modelo de distribuição, e aí eu já estou falando um pouco para as pessoas, para os estudiosos de logística. Nosso projeto ele não depende dos grandes hubs, é um conceito de mini hub, aonde somente um avião pequeno, do porte da Embraer de 100 e poucos lugares, é capaz de fazer essas ligações sem escala de forma econômica. Então, com isso, para o nosso projeto, a carência de infraestrutura aeroportuária, ela vai ficar um pouco mais adiante, porque nós não dependemos de Brasília, Guarulhos, Congonhas e Galeão. Então, o projeto ele tem uma abordagem totalmente diferenciada, portanto, para ajudar a consolidar, fugindo dos grandes hubs, com voos diretos, com frequência, num avião menor. Porque, observe o seguinte, se eu boto 90 pessoas no meu avião, a minha taxa de ocupação é 90%. Se eu boto 90 pessoas no avião de 180, a taxa de ocupação é de 50%. E eu me desloco de um ponto ao outro pela metade do gasto de um avião grande, então essa é a nossa linha de trabalho. Esse é o nosso projeto apoiado no avião da Embraer. Vamos lá então, mais uma. Bom, outro desafio que nós surgimos na hora que nós... Ok, vamos botar em Viracopos, vamos anunciar na televisão. Mas, gente, Viracopos não existe há 25 anos. Há 25 anos que Guarulhos foi reinaugurado, e Viracopos sofreu um esvaziamento brutal. Não há conexões de ônibus, de trem, de nada. E fomos obrigados a conectar Viracopos com o resto de São Paulo. Então, vocês estão vendo aí no quadro que a Azul oferece 13 vezes por dia, partindo de Barra Funda, Shopping Eldorado, Tamboré, a gente faz, e da cidade de Piracicaba, Jundiaí e Sorocaba, 6 vezes por dia, gratuito, com água gelada, Wi-Fi a bordo, DVD a bordo. Por quê? Para poder irrigar o sistema. Quer dizer, isso foi uma barreira de entrada, é uma barreira de entrada muito séria, muito importante, né? Que eu espero que em 2014 ou 2015 o trem-bala venha suprir essa deficiência. Mas fato, como é que você fala para as pessoas que estão aqui no interior de São Paulo, que agora Viracopos, e essa companhia veio para ficar, porque as outras companhias no passado vieram e não ficaram, deixaram o Viracopos sempre entregue às moscas. Então, esse projeto ele é irrigado. Então, com isso, nós estamos criando em Campinas o seguinte: botamos Campinas na rota, quer dizer, quando eu falo Campinas, falo a grande Campinas, na rota do mundo de lazer, né, e agora reforçando cada vez mais do mundo executivo. Então, um esforço importante, e tivemos que fazer essa criação do mercado, do primeiro mercado brasileiro com o segundo mercado brasileiro.